Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a última coisa antes de dormir. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. 26 de janeiro de 2026. Grandioso Deus, quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todas essas pessoas, a minha família, a minha vida, essa nossa missão aqui. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo a última coisa antes de dormir. Quem me acompanha sabe que a última mensagem que nós transmitimos aqui na sexta-feira passada foi falando exatamente sobre a primeira coisa que a gente deve fazer ao acordar. E agora eu quero falar sobre a última coisa antes de a gente dormir. O salmista, nesse texto base aqui que eu escolhi, ele já demonstra, o que ele realmente fez ali antes de dormir, porque já consegue declarar que vai deitar em paz, logo ele vai pegar no sono, porque somente Deus é quem fazia ele viver em segurança. Essa é a declaração do salmista. Muitas coisas eu gostaria de dizer aqui que eu preciso fazer antes de dormir. Muitas coisas. Mas Salmo 127, versículo 2, dá-nos assim uma visão de que, mais ou menos, uma das coisas que a gente deve fazer, entre tantas coisas que a gente deve fazer antes de dormir, reconhecer que o descanso que nós pretendemos ter naquela noite específica vem de Deus. Não é um descanso que vai surgir por causa de nossa ansiedade. Leia. Só estou mencionando aqui os textos, Salmo 127, versículo 2, vou deixar outros textos, mas não vou ler por extenso versículo. A primeira carta de Pedro, que inclusive é muito conhecido esse texto, capítulo 5, versículo 7, ele diz a expressão de lançar. Lançar é jogar. Jogue com força todo o nosso cuidado, as nossas preocupações, nossos desejos, nossas ansiedades, nossas solicitações, nossos pedidos, é para a gente jogar aos pés do Senhor antes de deitar. Uma das coisas que a gente deve fazer, ou uma das últimas coisas antes de dormir. Ainda no Salmos 141 e versículo 2, a gente observa que o salmista diz que a gente deve transformar a nossa oração, aquela oração que a gente faz antes de dormir. Tem gente que nem faz mais, nem dobra os joelhos para agradecer o dia e pedir uma noite de paz. Mas o salmista nos ensina aqui nesse Salmo 141, versículo 2, que a gente deve transformar essa oração da noite. É uma entrega total, sincera, diante de Deus. O livro de Lamentações, inclusive eu mencionei na última mensagem que nós falamos sobre o acordar, que devemos fazer, capítulo 3, versículo 22 e 23, manda a gente lembrar que a fidelidade do Senhor, ela sempre vai se renovando cada manhã. Então a gente dorme crendo que vamos dormir tranquilo, porque a misericórdia de Deus vai nos fazer acordar no dia seguinte. Provérbios capítulo 3, versículo 24, fala que a gente deve ter ou deixar, que nossa mente seja uma mente tranquila nesse momento, que devemos deitar na nossa cama, no nosso leito, sem medo, mesmo que seja uma cama desconfortável. Tem umas pessoas que podem até dizer, olha, eu não tenho nenhuma cama adequada, eu durmo no chão, no piso da casa, mas deite sem medo, confiando que Deus vai guardar o seu sono. Provérbios, repito, capítulo 3, versículo 24, fala sobre isso. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Nós devemos pedir a Deus, antes de dormir, ou uma das últimas coisas que a gente deve fazer, ou a última coisa antes de dormir, de pegar no sono,
é a gente agradecer a Deus, encerrando esse dia diante de Deus, como sendo um dia em que a gente agradece a Ele por tudo, pelos livramentos, e que nós continuamos com a nossa vida totalmente dependente dEle. Que a nossa fé também depende também dos seus feitos, dos seus cuidados para conosco. E que a nossa entrega nessas últimas coisas, antes de dormir, que a gente deve fazer, ou essa última coisa, seja aquela entrega sem preocupação, sabendo que Deus vai fazer a gente descansar, não só o nosso corpo, né, que precisa, o dia a dia da labuta, mas também a nossa alma. Viver tranquilo, confiando que Deus vai permanecer, né, no controle de toda a situação durante o nosso sono. Porque imagina quantas coisas ruins, adversas, coisas nocivas acontecem durante o nosso sono e a gente nem sabe. E ai de nós, se Deus não nos guardasse, se Deus não nos protegesse. Então Deus abençoe, aplique essa mensagem nos vossos corações. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.